Fala vendedor, e aí, bora botar pressão? Preparado para essa aula? Eu falei em outro vídeo, em outra aula que eu tinha gravado, que eu traria uma aula para falar para você, porque método checkmate, o que é que o jogo de xadrez ele tem a ver com vendas para misturar xadrez com vendas, com comercial. Eu vou explicar para você nessa aula o que é que uma coisa tem a ver com a outra. O jogo de xadrez, ele é um jogo altamente técnico. Você tem lá várias peças. Basicamente você tem ali hierarquias de peças, cada uma tem um poder, por assim dizer. Cada um pode fazer uma coisa diferente ali. E aí o resultado que essa hierarquia tem vai ditando os movimentos, como eles precisam ser feitos, para que o resultado ele aconteça no final do jogo. E aí você de fato deu um checkmate. Na área comercial não é muito diferente. Na área comercial você tem o vendedor, você tem o gerente, você tem um coordenador ou um representante acima que faz a gestão de um todo. E aí você tem lá, basicamente acima, um nível a mais, um diretor que aí tem correlação com o marketing, faz ali as estratégias, as ações táticas que farão com que o negócio aconteça, e a partir disso é que tudo acaba acontecendo. Isso é a área comercial. Mas e aí, o que é que eu, vendedor, o que é que eu, enquanto apenas vendedor, que estou aqui, preciso vender mais, preciso de técnica de venda, preciso aumentar o meu resultado, tem a ver com isso? Como é que isso vai me ajudar a vender? Está me dizendo que eu tenho que ter mais um gerente que vai ficar me cobrando resultado? E basicamente, vendedor, a ideia é que você entenda como esse jogo funciona para que você seja o seu próprio líder. Gerente é um cargo, gerente é uma função. Agora, líder não é uma função. E eu quero que você seja líder. A gente pode falar de uma pipeline de liderança, onde a gente começa com você sendo líder de si mesmo. E a partir de você ser líder de si mesmo, você começa a ter resultados melhores, porque você começa a de fato trabalhar os números que vêm por trás das vendas. Porque o marketing, a venda, é matemática pura. É matemática pura, assim como o xadrez, ele também é matemática pura. Cada ponto, cada passo, cada peça mexida no xadrez, para quem é profissional ou para quem estuda para jogar xadrez, sabe que existem movimentos analisados para que você possa prender a outra pessoa, para que você possa prever o movimento dela. E aí você prevê o movimento dela e você, pum, captura a peça dela, coloca o rei dela em xeque. E aí o que acontece? Quando você entende esses números, quando você entende a ciência de jogar o jogo, você consegue ter domínio sobre o processo, sobre o tabuleiro todo do xadrez. E a ideia é que você, no mundo das vendas, também tenha esse domínio, também consiga ter esse tabuleiro sobre o seu controle, o tabuleiro das vendas. O jogo de xadrez da área comercial, você precisa controlar o jogo, vendedor. E aí, se a gente for trazer o viés da pipeline da liderança para dentro dessa conversa, de como é que eu pego aqui o xadrez linkado com vendas, com área comercial, esse breve entendimento, essa breve explicação que eu fiz e faço isso ser linkado para que você domine o processo, o primeiro passo é você ser líder de si mesmo. Porque eu poderia trazer aqui para você inúmeras técnicas de fechamento. Vamos fazer a técnica de fechamento de opções, onde você dá duas opções direcionando a pessoa, e aí dando essas opções, você faz com que ela tenha que escolher entre uma delas e você consegue pressionar o fechamento. Ou a técnica de fechamento, onde você fraciona o valor e você fala um valor quebrado ao invés de falar o valor inteiro, para suavizar o fechamento e não pressionar a pessoa com valor alto, assustando ela. Ou quando você usa a técnica de fechamento da ficha, onde você preenche a ficha com o pedido para que a pessoa, ela sem perceber, ela assine, ela concorde com a ficha e ela venha fechar com você, mesmo sem ter que falar sim, eu concordo, eu fecho, mas olhando para a ficha, suavemente você entrega o fechamento para ela. Eu poderia trazer para você inúmeras técnicas assim, tanto que no canal existe uma playlist onde a gente fala de 30 técnicas de fechamento. Só que o problema, vendedor, é que ele não está no fechamento. O problema está em você, o problema está na sua mentalidade, porque é você que está fudendo com as suas próprias vendas. É você que está estragando tudo quando você começa a se auto-sabotar, vendedor. Porque como você não está sendo líder de si mesmo, não está jogando o jogo de xadrez, você está esperando as coisas acontecerem.
Você está vendo que o mercado onde você atua é promissor e provavelmente é por isso que você atua nesse mercado, e aí você está tendo resultado, só que um mês você tem um resultado legal e no outro você desacelera. Porque na sua cabeça você acredita que vai se manter daquele jeito sem você botar pressão. Aqui eu sempre falo, e aí vendedor, bora botar pressão? Porque depende de você. É você quem tem que fazer acontecer. As coisas não vão acontecer do nada. Você pode vender qualquer item para qualquer pessoa, desde que esse produto vá solucionar uma dor ou necessidade dela ou saciar um desejo que ela tenha. Só que você só pode fazer isso se você estiver no controle do processo. Porque se você ficar se lamentando, você vai perder as oportunidades. Eu vou te contar uma história para você entender e contextualizar um pouco disso. Existia uma indústria que vendia sapatos. E aí ela fez um estudo em um ambiente, era uma tribo indígena, e lá ninguém usava sapato, todo mundo andava descalço, de pé no chão. E aí eles mandaram um vendedor, viram lá um potencial de fazer negócio naquela região, mandaram um vendedor para analisar aquela região e para abrir mercado ali. E esse vendedor foi, passou um período lá e depois ele voltou e falou assim, olha, naquela região é horrível de vender, não vai funcionar, ninguém usa sapato, ninguém usa chinelo, todo mundo anda de pé no chão, não tem como eu oferecer para eles um produto que ninguém usa. E é isso, o vendedor saiu, a indústria, a empresa, beleza, separou outro vendedor e mandou outro vendedor. Esse outro vendedor chegou lá, observou, ficou um período lá e observou aquele ambiente e falou, caramba, isso aqui é promissor, isso aqui é interessante. Esse outro vendedor, ele voltou para a empresa e ele falou o seguinte, aquele mercado é ótimo, eu quero atuar naquele lugar, porque ninguém usa sapato lá. Logo eu vou poder vender para todo mundo, é uma oportunidade de ouro. Ou seja, enxergou a situação como algo negativo, como é que eu vou vender sapato se eles nem sabem o que é um sapato? O outro viu a oportunidade de educar aquele povo e ensiná-los a usar sapato e a partir disso ele começar a faturar vendendo sapato para eles. Como ele ia fazer isso? É uma estratégia que vem depois, mas tudo começou com a visão que ele tinha, vislumbrando que, sim, aquilo era uma oportunidade de negócio. E talvez para o outro que falou que não, tudo bem, ele foi fazer outra coisa, foi vender em outro ambiente, só que ele poderia ter pensado em educar aquele povo para usar sapato e aí sim ele começar a fazer negócios ali. Foi o que aconteceu quando inventaram lá nos Estados Unidos o famoso café americano com bacon, ovos. Eles criaram um contexto, construíram um storytelling, contaram uma história e a partir dessa história eles começaram a mostrar para as pessoas que aquilo ali era bom. Então tudo é construir uma história, contar essa história. Tudo começa assim. E aí você, vendedor, você precisa começar a contar histórias. Só que antes de você contar histórias para os seus potenciais clientes, quais as histórias que você está contando para você? Quais as histórias que você tem contado para você mesmo e que você tem usado para justificar o seu resultado?